boa noite. Então a live de hoje vai ser sobre um assunto que eu já conheço há algum tempo, né? Que são os ensinamentos lá do Tony, sobre as necessidades humanas, mas com um viés diferente. Esse final de semana eu fui fazer um curso sobre comunicação não violenta e eu percebi que na verdade tem um monte de coisas em comum, que a comunicação não violenta só é um novo nome e uma nova abordagem para algo que eu já conhecia antes. Oi, Tatá! Oi, lindona! Oi, Xande! Então hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que eu ouvi esse final de semana em comunicação não violenta, colocando a perspectiva do Tony das necessidades humanas. Então, um primeiro conceito da comunicação não violenta é a seguinte: ela acontece simultaneamente em 3 esferas, ou seja, a mudança da forma como você se comunica acontece simultaneamente em 3 esferas. Oi, Paula, boa noite. E eu sempre me preocupei mais com a esfera do interior, né? Eu sempre falei, olha só, se preocupa com você, cuida de você, vê o que você está fazendo por você. E na minha visão, como você interagia com o outro e como você interagia na coletividade, oi João Paulo, como você interagia na coletividade eram consequências na minha visão. E esse final de semana eu ouvi que não, que na verdade são 3 transformações que acontecem ao mesmo tempo. Então a primeira, né, que é a forma como eu me relaciono comigo mesma, tem a ver com seus pensamentos. Eu já falei várias vezes como é que você influencia naquilo que você pensa, o que você tem que fazer para que os seus pensamentos comecem a ser pensamentos melhores, para que as suas ações possam começar a ser ações melhores. E no curso foi interessante, ele fez a seguinte pergunta: você é aquela pessoa que está em constante estado de sítio, tentando controlar os seus pensamentos, tentando não deixar aparecer aquilo que você não julga adequado ou conveniente, e sempre tendo esse trabalho, esse enorme desgaste de energia de ter que filtrar os seus pensamentos o tempo inteiro? Se você faz isso, né, se você fica nessa constante busca de silenciar os seus pensamentos, como se você fosse capaz de fazer o seu cérebro funcionar de outra forma, uma vez que aquele ali é o seu estado de espírito, você não está num lugar muito legal, porque você está gastando uma energia enorme para tentar algo onde, na verdade, o que você tinha que ter feito era cuidar um passo anterior, que é aquilo que eu venho falando toda semana, que é: cuida do seu estado de espírito, cuida da forma como você carrega o seu corpo, cuida do foco, o que você foca na sua vida, cuida da linguagem com que você usa com você mesmo, aquela vozinha que não para. Quando você cuida dessas 3 coisas, os seus pensamentos automaticamente começam a mudar e começam a ter uma nova qualidade. Então não é que você vai ficar refém daquilo que você pensa e que você não queria pensar. Ou em estágio de sítio, né? Tentando sufocar aquilo que você pensa e que você acha que não é adequado. Então, essa transformação que a comunicação não verbal prega, nada mais é do que a repetição por um outro caminho daquilo que eu já venho conversando aqui. E ele falou uma outra coisa interessante também, que foi o seguinte: olha só, você não tem como impedir que o seu cérebro julgue. Então, comunicação não violenta não tem a ver com a ausência de julgamento ou com você não falar nada que possa ser mal interpretado pelo outro. Não tem nada a ver com isso. Comunicação violenta não é você botar uma corrente naquilo que você fala para tentar não impactar o outro. Não tem nada a ver com isso. Comunicação não violenta impacta o outro da mesma forma. Só que
vem de um caminho diferente. Então eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas foi interessante ele falar, olha só, para de tentar controlar o que você pensa, para de tentar controlar o que o seu cérebro julga, é como se você estivesse tentando impedir que sua unha crescesse, por exemplo. Assim, você não tem como impedir que a sua unha cresça. Então é um puta desgaste de energia inútil. Então é mais eficaz você aprender a interferir naquilo que você vai pensar antes do seu pensamento acontecer, que é aquilo que eu já venho falando, e é mais eficaz você conseguir colocar um filtro naquilo que você ouve e naquilo que você fala, para você conseguir enxergar a real intenção da comunicação, que é esse viés da comunicação não violenta, que nada mais é de um desdobramento daquilo que eu também já falei várias vezes, que é o seguinte: toda forma de comunicação ou é uma resposta amorosa ou é um pedido de ajuda. Então, a comunicação não violenta é um desdobramento de você enxergar esse pedido de ajuda e ir buscar atrás das palavras que foram ditas qual era a real mensagem daquela comunicação. Mas vamos lá, vamos avançando. Então, então essa é a primeira esfera, a esfera do você consigo mesmo. Qual é a segunda esfera? A segunda esfera são as suas relações interpessoais, ou seja, como você convive com o outro. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: você é aquela pessoa que está sempre pisando em ovos, tentando não impactar quem convive com você? Tentando sempre falar a coisa certa, tentando sempre fazer aquilo que é esperado de você? Porque se você for essa pessoa, isso também é um estado de sítio. Você também está se policiando o tempo inteiro de como você acha que você deve agir com o outro. E o que a comunicação violenta prega é que se você simplesmente melhorar a qualidade da sua escuta e melhorar a qualidade da sua fala, as coisas que você diz, automaticamente você já impacta positivamente o outro. Automaticamente a qualidade da mensagem já é melhor e o número de conflitos diminui. Vamos falar disso também. E a última esfera é a esfera do coletivo. E como é que funciona a esfera do coletivo? A esfera do coletivo funciona da seguinte forma: a partir do princípio que você começa a tocar a si mesma, a partir do princípio que você começa a tocar aqueles que estão à sua volta, você começa a ser uma espécie de exemplo ou influência na coletividade. Então você começa a tocar pessoas que você nem conhece. Então, quando você melhora a comunicação, quando você melhora a forma como você fala consigo mesma, quando você melhora a forma que você fala com as pessoas que convivem com você, você automaticamente está sendo exemplo para um monte de gente, você está sendo influência para um monte de gente que você nem imagina. Então, isso é como se fosse um estilo de vida, na verdade. E isso eu já venho observando na minha própria vida, como às vezes pessoas que eu nem sei que estão assistindo ou que estão olhando as coisas que eu falo e que eu faço, e as pessoas às vezes comentam: puxa vida, aquilo ali me ajudou bastante. Então, é quando você transforma as suas relações mais próximas, e automaticamente isso se desdobra para transformar e impactar outras pessoas que você nem sabe quem são. Então, a comunicação não violenta, ela impacta simultaneamente essas três esferas. E uma coisa também que foi muito interessante para mim foi o seguinte: às vezes a gente não consegue explicar o porquê. Eu não sou médica, neurologista, não conheço todos os mecanismos de como o cérebro faz as sinapses, etc. Então tem muita coisa, aliás, a maioria das coisas eu não consigo explicar o porquê. Agora, o aprendizado é tão importante assim. Se você testa, se você experimenta e aquilo funciona, a eficácia do ensinamento é muito mais importante do que o aprendizado em si. Se você quiser depois ir procurar e ler e saber por que aquilo é aquilo, você até pode fazer isso. Mas o que é mais interessante na comunicação não violenta é que você não precisa estudar nada para você começar a pôr em prática. É só você, de fato, começar a aplicar, começar a observar a mudança, os efeitos, e aprender o porquê daquilo ser aquilo,
é uma etapa que você pode perseguir depois, ou não. Tem gente que se contenta com a eficácia, né? Se você sabe que funciona, continua fazendo aquele negócio, né? Time que tá vencendo não se mexe. E às vezes você não sabe por que tá funcionando. Então, isso também é uma coisa legal, porque você não precisa de nenhum conhecimento, de nenhum curso, de nenhum treinamento. É simplesmente você tomar consciência e se dispor a se comunicar de uma certa forma. Então, vamos avançar. Na chamada da live, eu coloquei uma coisa que eu achei muito legal, que é o seguinte: o principal desafio da comunicação é a presunção de que ela está acontecendo. Quando você pensa alguma coisa, você pensa em alguma coisa e aí você fala essa coisa, ou você acha que falou certa coisa, a pessoa acha que entendeu, você acha que ela entendeu, e aí a conclusão dela sobre o que você pensou é como se fosse aquele exercício do telefone sem fio. À medida em que esses filtros vão sendo aplicados, às vezes a mensagem se perde completamente. Então, a comunicação não violenta é quase que uma estratégia para você tentar minimizar a chance desse telefone sem fio acontecer na sua comunicação. E um conflito, o que aparentemente é um conflito, né, um ataque, é aquela história que eu falei, aquilo ali é um pedido de ajuda. O conflito, na verdade, você pode imaginar o conflito como uma porta aberta ali, a sua oportunidade de chegar um pouquinho mais perto daquela pessoa. Então, cada conflito superado, na verdade, é um passo a mais no caminho da intimidade e do entendimento. Então, na verdade, conflitos, eles são grandes oportunidades que vêm numa embalagem, às vezes, um pouco não clara, né? A gente não percebe de cara que aquilo ali é uma oportunidade, porque a embalagem é meio feia, mas quando a gente consegue ultrapassar a embalagem e enxergar o que tem dentro, a gente percebe que esse conflito, na verdade, é um pedido de ajuda e que na verdade é um telefone sem fio, é uma falha na comunicação, porque todo conflito, todo ataque, toda violência na verdade é um instrumento ruim de você comunicar que tem uma necessidade sua não sendo atendida, ou algo que para você não é negociável e que não está sendo cuidado. Só que você se expressa mal e isso sai na forma de um ataque. Se você quer mudar o mundo, mude a metáfora. Tô lendo ali. Então isso é a comunicação não violenta. É mais atenção na forma que você se comunica, para que diminua a chance de acontecer esse telefone sem fio horroroso. Não sei se vocês viram, eu coloquei outro dia um vídeo também, que aí não era nem a comunicação falada, era uma comunicação não verbal, de um gesto, em que uma pessoa começava num gesto e aí o gesto ia passando de pessoa em pessoa até o fim da fila. E o gesto que começou e o gesto que terminou a fila eram absolutamente diferentes. Era assim, é bizarro você ver como comunicação é difícil, seja ela verbal ou não verbal. Então onde é que entram as necessidades, né? Eu acho que o que é importante você perceber é isso. Um conflito, ele vem com uma embalagem de ataque, mas na verdade ele é um pedido de ajuda para alguma necessidade sua que não está sendo atendida, ou alguma coisa que para você não é negociável e que não está sendo cuidado pelo outro. Então, isso sai da sua boca na forma de conflito. Vou dar um exemplo. Quando alguém fala, por exemplo, eu não consigo fazer isso. O que na verdade essa pessoa está querendo dizer quando ela fala eu não consigo fazer isso? O que ela está querendo dizer é o seguinte: olha só, hoje a minha rede de apoio não é suficiente para me apoiar nesse desafio que eu estou tendo. Quando uma pessoa fala, você não me escuta, o que ela está falando? Você não me escuta. Ela não está falando eu tenho problema de audição e eu sou surdo. O que ela está falando é o seguinte: eu não tenho evidências
das coisas que eu tô falando, de que elas são importantes para você. Então, se o outro consegue ouvir além das palavras que foram ditas, você vai chegando mais perto do entendimento. Então, se quando eu falo para alguém, você não me escuta, em vez da pessoa responder, ué, como não? Eu tô aqui te ouvindo, como é que eu não te escuto? Eu tô aqui. Seria uma resposta possível. Mas se a pessoa consegue enxergar além e consegue perceber que quando eu falo, você não me escuta, significa, eu não tô tendo evidências de que as coisas que eu tô falando são relevantes para você. Então você responde o seguinte, olha só, eu te escuto sim. Eu posso não entender tudo de primeira, mas eu tô aqui, eu quero acertar. Fala de novo, fala de outra forma, me mostra como eu posso fazer diferente. Veja só como isso aproxima. E é interessante, né, que quanto mais incompreendido você se sente, quanto mais não escutado você se sente, percebe que mais a sua voz aumenta. Quanto mais você se sente não entendido, não compreendido, quanto mais você sente o conflito, mais alto você fala. Por que isso? É como se a distância entre as pessoas ela aumentasse e você precisasse gritar para que a pessoa lá do outro lado te escute. Ao mesmo tempo, quando você vem caminhando para o entendimento, quando você percebe que vocês estão caminhando para o entendimento, naturalmente a sua voz vem diminuindo, ela diminui. Como se a distância entre vocês diminuísse e você não precisasse mais gritar. Isso é bem interessante de observar. Então, para você saber se você está chegando, né, no entendimento ou não, você pode prestar atenção nisso, no tom da voz, na altura da voz, porque quanto mais a pessoa tem a sensação de que ela está se afastando de você, mais alto ela acha que ela tem que falar, porque ela percebe que a distância a ser percorrida é maior. Então, na verdade, assim, quando o sentimento, né, ele é uma pista dessa necessidade. Quando eu falo, você não me escuta, você é indiferente para aquilo, para o que eu tô falando, você não liga para mim, isso é uma pista da necessidade minha que não está sendo atendida, que é a necessidade de me sentir especial. Já vou entrar nas necessidades. Isso aqui é só uma introdução de como esses assuntos se correlacionam. Então, numa situação de conflito, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte, e é isso que eu falo, você não precisa saber, você só precisa praticar e ver como funciona. Quando você começa, tá aqui, peraí, a gente fica diminuindo a voz porque vai perdendo a esperança de falar e o outro nunca escutar. Isso pode vir depois. A sua primeira reação vai ser aumentar a sua voz. Se você cansar, aí de fato, você pode até interromper a conversa ou começar a falar mais baixo, ou você é como se você já tivesse o seu vapor, né, já tivesse acabado, você já tivesse explodido e você ali já se acalmou um pouco mais. Pode acontecer também, e é natural que aconteça. Mas primeiro a tua reação é aumentar o tom, aumentar o volume, aumentar a velocidade. Depois, você pode diminuir, ou porque você não tem a esperança de um acordo e você cansou na verdade, ou porque você percebe que você está chegando no entendimento. Tá, entendi. Legal, Paula. Então vamos lá. Então quando alguém fala pra você, você não me escuta, eu não consigo falar com você, você não me escuta. Qual é a primeira coisa que você tenta fazer? Primeiro você, assim, uma pessoa leiga nesse assunto ia já rebater. Como é que eu não te escuto? Eu tô aqui. Que parte que eu não escutei? Eu tô aqui te ouvindo, não tô? Ou seja, você se justifica. Isso não leva ao entendimento. Foi interessante no curso quando ele chamou uma pessoa para dar um exemplo e a pessoa deu o exemplo. E aí ele pediu, me fala exatamente a frase do conflito. Como essa que eu acabei de falar. Ele não me escuta. Você não me escuta. Essa é a frase do conflito. Mas quando você vai apresentar essa frase, você tem a necessidade de dar todo o contexto do conflito.
porque já era a 15ª vez que eu estava falando com ele, porque ele atendeu o telefone, porque... Assim, a pessoa... pois é, eu tô aqui não é suficiente. Ouve bem o que eu tô falando. Eu tô aqui não é o suficiente. Então, o primeiro impulso é você dar o contexto quando você vai apresentar o conflito. Por quê? Porque você tem a necessidade de deixar bem claro quem tá certo e quem tá errado. Então, na hora que você dá o contexto, ele não me escuta, porque é a 15ª vez que eu tô falando. Porque a gente teve essa mesma conversa na semana passada. Porque ele tá falando comigo e tá vendo o telefone ao mesmo tempo. Assim, a pessoa dá todo um contexto para deixar bem claro que eu tô certa e o outro tá errado. Não é isso que a gente tem que fazer. Quando você está disposta a solucionar um conflito, você deixa de lado o certo ou errado e você deixa de lado a sua primeira tentativa, que é de resolver, de resolução. Você não vai atrás da resolução do conflito. Você vai atrás da compreensão das palavras que não foram ditas. Se você deixar de lado a resolução do conflito como um primeiro passo, porque você não sabe ainda o que a pessoa quis dizer. Você tem os seus motivos, ela tem os dela. Então, ficar nesse joguinho de quem tá certo e quem tá errado só vai trazer mais conflito. Então, não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é o seguinte: esquece de se justificar, esquece tentar colocar porquê da sua posição, esquece o contexto. Não, você foca em ouvir o que o outro tá falando. Você não me escuta. Você tá falando isso porque a gente já teve essa conversa antes? Você tá desesperançosa em relação ao que a gente tá falando? Eu não te dei nenhuma evidência de que eu tô procurando acertar? Me fala o que tá te deixando tão desconfortável. Você perdeu a esperança? Assim, vai atrás do que a pessoa não falou. Porque quando você acerta e errar, tudo bem, que ela vai falar, não é nada disso. Aí você joga outra coisa, até você conseguir identificar qual é o sentimento que ela está tendo para falar aquilo, porque você entendendo qual é o sentimento, você entende qual é a necessidade dela que não está sendo atendida. Então, o sentimento, ele nada mais você tem que ter, é como se fossem passos, né? Então, você descobre o que ela não falou, o que ela tá sentindo, e aí, com base no que ela tá sentindo, ou seja, você tem que focar totalmente naquilo que ela tá dizendo e fazer perguntas exclusivamente para descobrir isso. E aí, depois você vai perceber, quando você souber isso, você vai perceber o que está faltando, qual é a necessidade que não tá sendo atendida. E aí, quando você souber isso, você pode pensar, ok, o que eu preciso fazer para resolver esse conflito? Mas não antes, não dá para pular a etapa. Então, vamos entrar nas necessidades humanas, então. Necessidades humanas nada mais é do que a nossa humanidade compartilhada. Todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer língua, em qualquer posicionamento político, etc., elas falam e fazem coisas para atender necessidades. Esse conceito eu já conhecia e no final de semana o instrutor repetiu esse mesmo conceito, só com outras palavras. Então, eu claramente reconheci e consegui perceber, então, como é que os assuntos, eles se juntavam. E como uma pessoa tinha me pedido já há um tempo atrás para fazer uma live sobre as necessidades humanas, eu tinha feito uma só no contexto de relacionamentos, eu pensei, legal, então eu vou juntar as duas coisas num assunto só. Então, esse estudo das necessidades humanas é algo que o Tony Robbins ensina. É um estudo que foi feito pela Chloe Madanes, que é uma terapeuta de família que é sócia dele no centro que ele tem de intervenções terapêuticas. Então, todos os cursos que ele dá de coaching, etc. e tal, tem base científica nos estudos de décadas dessa mulher. Dessa terapeuta bem famosa, acho que ela é argentina. Então,
as 6 necessidades humanas é algo bastante consolidado, que ele ensina. Ah, eu pedi também, tô amando, tá? Que ele ensina. E no curso, elas foram faladas de outra forma. Não com o nome que ele dá, não nas categorias que ele ensina, mas exatamente o mesmo conceito. Então vamos lá. Então eu já falei da comunicação, né? Que o que vem travestido de um ataque, na verdade, é a expressão de um sentimento não dito e que você tem que descobrir qual é. Essa é a verdadeira intenção da comunicação não violenta. Esquece o certo ou errado. Busca o que o outro está querendo dizer para você poder entender o que está faltando, para você poder pensar numa ação que funcione, que resolva o conflito. Então, vamos lá. Então, que necessidades são essas, né? O Tony Robbins, ele coloca 6 categorias. Ele diz o seguinte: todo ser humano, independente do que ele faça ou do que ele fale, ele sempre está fazendo com base na necessidade que ele tem de atender uma dessas coisas. O que é o vício? O vício é quando você tem um instrumento que atende várias dessas necessidades ao mesmo tempo. Então, ela acaba te tocando de tantas formas que ela vira um vício. E, obviamente, ele é consolidado pela repetição. Mas o conceito de vício, na visão do Tony, é essa. É um instrumento, e aí, no caso, né, um vício pode ser um vício bom ou um vício ruim. Ele é um instrumento que te possibilita atender várias das suas 6 necessidades. Agora eu me esqueço se ele fala que são 3 ou 4, mas enfim, quando está atendendo quase todas, aquilo é algo que você vai querer que se repita. E se repita e se repita, e aquilo se torna um vício. Então, essas necessidades não tem julgamento de valor sobre elas, porque você tanto pode escolher instrumentos bons para atender essas necessidades, como instrumentos ruins para atender essas necessidades, ou até instrumentos neutros. Então, a forma como você atende essas necessidades é que varia de pessoa para pessoa, de tempo para tempo, de povo para povo, etc. Mas o que está por trás não varia. O que está por trás é quase que uma verdade universal que o ser humano carrega. E tem uma ordem. Então, o que o Tony fala? Ele fala o seguinte, olha só. A primeira necessidade humana para a pessoa viver é um certo senso de certeza ou segurança. O que isso significa? Significa o seguinte: a pessoa tem que ter a ilusão de que tá tudo bem, de que no dia seguinte ela vai estar viva, ela vai ter comida, ela vai ter um teto. Por que as pessoas entram em desespero quando elas perdem um emprego, ou quando elas têm uma doença grave, ou quando elas têm um problema seríssimo com elas ou com alguém próximo, que assim, aquilo ocupa todos os poros da pessoa. Ela não consegue focar em mais nada. Por que isso acontece? Porque essa necessidade de certeza ou segurança, que é a mais básica da pessoa, está sendo violada. Então, uma pessoa com uma doença terminal, por exemplo, é muito difícil ela conseguir pensar em outra coisa. As pessoas que ficam monotemáticas, geralmente é isso que está acontecendo. É uma necessidade básica de segurança, certeza em relação a alguma coisa que está sendo não alimentada ou violada, e aí a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Aquilo ali ocupa todo o espaço, todo o tempo, e pode ser também até, assim, pode ser algo material ou não material. Esse conceito, ele é bem fluido. Então, oi Fê, tô te vendo aqui. Então, essa necessidade básica da certeza é a mais fundamental do ser humano. E todos nós vivemos com a ilusão, né? Porque ninguém sabe quando vai morrer, mas com a ilusão de que no dia seguinte a gente continua tendo casa, a gente continua tendo saúde, a gente continua tendo comida, a gente continua tendo um teto. Então, a maioria de nós não se preocupa muito em relação a isso. Mas você vê, tem pessoas que amam empregos públicos e aquela sensação de que eu não posso ser mandado embora, de estabilidade, etc. Isso é uma pessoa que valoriza bastante essa necessidade da certeza. E há outros que jogam tudo pro alto, empreendedores, começam do zero quantas vezes for,
essas pessoas têm um grau muito mais alto de tolerância à incerteza, que é a segunda necessidade básica. Então, como eu falei, não tem certo, não tem errado. Cada um consegue conviver com isso em graus diferentes, mas é uma necessidade que todo mundo tem. Então, qual é a segunda necessidade básica? É a da variedade ou incerteza, que é exatamente o oposto da primeira. Não é que seja o oposto, mas imagina uma vida com absoluta certeza em relação a tudo. Ela vira uma vida entediante. Ninguém quer saber de tudo o tempo inteiro. Vira tédio. Então, o ser humano ele também precisa de uma dose de incerteza, de variedade, de novidade. Precisa de um desafio novo, de uma viagem, de um cinema, de alguma coisa que traga novidade, que traga vida, que traga cor à rotina. Trazendo um pouco para o lado de relacionamentos, né? Os casamentos de muitos e muitos anos, quando eles tendem a ficar mornos, é isso que está acontecendo, né? Eles estão muito calcados na certeza e as pessoas deixam de ter a preocupação de inovar, de variar, de cuidar do outro como se fazia no início da relação. Então a certeza fica muito consolidada e a variedade fica esquecida. A variedade fica esquecida. Vira uma coisa repetitiva, uma rotina cansativa, repetitiva, que é o veneno, né, para a paixão. Então, aqui entrando um pouco em relacionamentos, essa necessidade de variedade, que não significa outro parceiro, não. Significa coisas diferentes dentro do seu próprio relacionamento. Totalmente monogâmico. Então, essa necessidade é uma necessidade que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nos relacionamentos longos. Mas tem na vida também. Eu sou totalmente incerteza. Eu larguei uma carreira mega, hiper consolidada para tentar algo novo, que eu achei que ia ser legal e tô adorando. Então, eu consigo viver e eu preciso de altas doses de incerteza. E quando eu paro para refletir sobre a minha vida, eu falo, será que isso é só agora? Será que isso é uma característica de depois dos meus 45 anos? Não. Na verdade, a minha vida toda eu sempre fui assim. Eu sempre busquei, eu ficava mais ou menos 3 anos num lugar. Depois eu dava um jeito, fui transferida para Nova York, fui transferida para Houston, ou então mudei de casa, ou então mudei de país, ou então mudei de marido. Assim, eu não conseguia ter a mesma vida por mais de 3 anos. Então, esse aspecto da incerteza, na minha vida, ele sempre foi bastante forte. Então, se você se conhece a ponto de saber quais dessas necessidades são importantes para você, desculpa, meu telefone tocou, você consegue planejar melhor as suas ações, para que você tenha certeza que as suas necessidades estão sempre sendo atendidas. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Dessa mesma forma também para certos empregos. Às vezes a monotonia mata. Com certeza. Se você não consegue trazer uma dose de incerteza para dentro do seu trabalho, da sua carreira, do seu emprego, e você é uma pessoa que você precisa daquilo, daqui a pouco você está dando cabeçada na parede. Então, você saber como trazer esses elementos para dentro das suas rotinas é muito importante. A mesma vida é muito monótona mesmo. Paula, mas veja bem que não é para todo mundo. Tem gente que adora todo dia almoçar no mesmo restaurante, todo dia pegar o mesmo caminho para o trabalho, todo dia fazer a mesma coisa. Às vezes a gente olha e a gente julga, né? Fala assim, nossa, esse cara aí tá 40 anos dentro desse elevador, meu Deus do céu, como é que ele aguenta? Às vezes para ele não tá ruim. Então, isso é você aplicar o seu filtro para o outro, não necessariamente esse é o filtro do outro. Então, por isso existem trabalhos, existem pessoas que fazem a mesma coisa a vida inteira e que para elas tá bom, elas não querem nada diferente, elas estão felizes ali. Então, essa segunda necessidade é a da incerteza. João, verdade. Qual é a terceira necessidade? A terceira necessidade é o seguinte, é você se sentir especial de alguma forma. É a significance, uma tradução bizonha, né? Às vezes meu marido e família diz que não tenho medo, não mesmo, gosto de viver de forma diferente. Você valoriza a incerteza, assim como eu. Muito, muito claro o que está acontecendo. Então, veja bem, quando eu falo
você não me escuta. Se eu tô falando pra uma pessoa que não entende nada do que eu tô falando, você não me escuta. A outra pessoa vai devolver pra mim: como não? Eu tô aqui, como é que eu não te escuto? E aí vai começar o conflito. Se a outra pessoa já entendeu um pouquinho de como esse jogo funciona, ela vai falar: o que você tá querendo dizer com isso? Eu não tô aqui. Eu preciso fazer mais alguma coisa para você perceber que o que você tá falando tem valor pra mim? Nesse momento, eu já me acalmei, porque a pessoa já foi no ponto. Aí eu falo: é isso mesmo. Eu tô falando, parece que eu tô falando com as paredes, eu não tô me sentindo ouvida. Eu tô sentindo que você não tá dando importância para as coisas que eu tô te dizendo, que eu tô tentando te falar. Ou seja, aí a outra pessoa, né? A pessoa percebe que eu não tô me sentindo ouvida, então ela já sabe que a minha necessidade que não tá sendo atendida é a minha necessidade de me sentir especial. É a minha necessidade de me sentir ouvida, compreendida, atendida, amada. Amada ainda não, amada é uma diferente, mas enfim, se sentir especial, única, valorizada, todas essas coisas. Ninguém gosta de ser invisível, ninguém gosta de ser invisível mesmo, ninguém gosta de ser ignorado, invisível, ninguém gosta de indiferença. Então, quando eu falo, você não me escuta, na verdade você tá aparentando uma diferença para as coisas que eu tô te dizendo que estão me machucando. Porque a minha necessidade de me sentir especial, você não tá atendendo. Então, percebe, quando você consegue escutar isso que eu não disse, você automaticamente tem todas você tem o queijo e a faca na mão para automaticamente passar por um plano de ação para acabar com o conflito. Você pode falar algo do tipo: então, assim, você não me escuta. Poxa, o que mais que eu preciso fazer para te mostrar que as coisas que você fala são importantes para mim? Eu tô te escutando. Não, você não me escuta porque isso, porque aquilo. Aí você volta, né? O que eu posso fazer para você perceber que você é especial para mim, para as coisas que você tá falando, elas são importantes para mim, eu quero acertar. O que eu preciso fazer? Já abriu a porta para o entendimento. Porque você já identificou qual é a necessidade do outro que não está sendo atendida. Nesse caso, no meu exemplo, era se sentir especial. Então, vamos avançar. Então, eu já falei de 3 necessidades. A 4ª necessidade é o amor à conexão. Que, no meu caso, você não me escuta. Na verdade, eu tava com 2 necessidades que não estavam sendo cuidadas. Uma, eu não estava me sentindo especial. A outra, eu não estava sentindo a conexão com você, eu não estava me sentindo conectada e amada. Então, na verdade, com uma única frase, você não me escuta, eu estava querendo dizer que tem 2 das minhas necessidades que não estão sendo atendidas. Então, conexão e amor é você ter certeza, né, de que quem está falando com você, o outro, ele está se importando com o que você está sentindo, com o que você está dizendo, ele tá ali presente, ele está conectado com você. Todo mundo precisa de alguma conexão. Tem gente que tem conexão com Deus, tem gente que tem conexão com outros seres humanos, tem gente que tem conexão com cachorro ou com gato. Mas o ser humano, ele acaba encontrando um instrumento para ele sentir essa conexão. Tem gente que se conecta com o trabalho. Faz do trabalho o veículo para atender essa necessidade de conexão. A pessoa literalmente casa com o trabalho. Então, como eu falei, os instrumentos, eles variam. Agora, a necessidade é a mesma. Então, eu já falei de 4, né? Então, essas 4, o Tony chama de necessidades do corpo ou físicas, que é segurança ou certeza, novidade ou incerteza, se sentir especial e conexão e amor. Ninguém vive sem essas 4 necessidades. Elas são
atendidas de alguma forma. Você não consegue viver sem isso. Você arruma alguma forma de atender essas necessidades. Vou dar um exemplo das drogas. Quando você usa droga, não sou grande entendida de drogas, mas eu acho que é um exemplo que ilustra as 4 necessidades sendo atendidas por um único instrumento, que é um instrumento ruim no caso, né? Quando você usa droga, você tem a certeza de que você vai ter aquela onda ali. Você sabe o que vai acontecer com você. Você sabe que aquilo ali vai alterar o teu estado de consciência. Quando você usa droga, você sabe que você vai ter uma onda e que cada onda é diferente. Você sabe que você vai se sentir diferente e você anseia por essa alteração que você sabe que vai acontecer. Essa é a variedade. Você se sente especial. Dependendo da droga, né? Você é o rei da cocada preta. Você automaticamente fala ou faz coisas que você não faria ou não falaria sem a droga. E você se sente conectado. Você se sente conectado com você mesmo. Você sai se você é uma pessoa mais introvertida, mais tímida, etc., você se sente ali o Todo-Poderoso, você se conecta com você mesmo, você se conecta com outros de uma forma mais fácil, mais espontânea. Então, olha só o perigo. Um único instrumento, que no caso ele é maléfico, mas ele te atende todas as suas necessidades de uma única vez. Por isso ele vira um vício. Deixa eu tentar dar um exemplo bom. O meu vôlei de manhã, que eu amo. Certeza, porque eu sei que eu sei jogar, eu adoro jogar, eu adoro ir lá encontrar as pessoas, as mesmas pessoas, aquilo ali é parte da minha rotina. Incerteza, cada jogo é diferente, cada jogo é um desafio. Me sentir especial, eu tenho quase 47 anos e eu jogo com meninas de 20 e poucos. E quando eu olho pro lado e eu vejo outras pessoas que até mais novas do que eu e que não conseguem jogar da forma que eu jogo, eu me sinto super especial. Eu falo, caramba, cara, que bacana, ainda consigo fazer isso. Conexão e amor, mega conectada com as pessoas que estão ali. Aquilo ali vira uma família por um período de tempo, né? Saúde mental, exatamente. Então, quer dizer, o meu vôlei eu vou chamar de vício também, porque ele é um instrumento que uma única ação alimenta 4 necessidades humanas minhas. Por isso ele é tão prazeroso. Por isso ele é tão viciante, por isso eu não largo de jeito nenhum. E aí tem mais outras 2 necessidades que são necessidades do espírito. O que isso significa? Você pode encontrar pessoas que elas têm essas coisas todas, elas aparentemente têm uma vida regrada, certinha. Você olha e você fala, nossa, essa pessoa tem tudo. E por que ela está infeliz? O que está faltando? Geralmente são essas 2 necessidades do espírito. A primeira é a necessidade de crescimento. Todo ser humano, para ser completo, ele tem que ter a percepção de que ele está crescendo. Ele tem que ter a percepção de que ele está evoluindo, de que ele está melhorando. Se ele começa a se sentir estagnado, muitas pessoas falam num platô, na verdade, muito, muito rápido, esse platô, essa sensação de platô, porque na verdade platô não existe, né? Você é um ser vivo, ou você está crescendo, você está morrendo, não existe platô, mas muito rápido isso já começa a ser um declínio. Então, o crescimento é algo fundamental. E isso também você olha que é em qualquer área. No seu trabalho, você tem que ter a sensação de que você está crescendo, de que você está evoluindo. Nos seus relacionamentos, você tem que ter a sensação de que você está crescendo, de que você está evoluindo. Quando você começa a ter a percepção de que você está morrendo, aquilo passa a não ser mais um lugar feliz para você. Então, o ser humano completo e feliz, ele sempre tem que ter essa sensação de que ele está crescendo. E a última necessidade é a da contribuição. Estou vendo aqui a Paula falar, servir é o meu instrumento e vicia também. Sim, a contribuição é o topo da pirâmide.
A pessoa que consegue perceber que você se dar para o outro é o grande barato da vida, essa pessoa é muito feliz. E geralmente quando você consegue atingir esse patamar da contribuição, você está atendendo de carona todas as outras junto. Assim, o que eu estou fazendo aqui hoje? Aqui, 8 horas da noite, podia estar com meu filho, podia estar, enfim, fazendo outra coisa, mas eu estou aqui falando. Isso está alimentando exatamente a minha necessidade de contribuição. Era uma coisa muito forte dentro de mim que eu não podia, eu não tinha o direito de ficar com todas essas informações só para mim. Então, essa minha necessidade de contribuir esse é um instrumento que eu encontrei para alimentar a minha necessidade. Então, isso é fundamental. Quando você quer... Ai, de novo o telefone. Quando você quer contribuir para alguém, para algo maior do que você de carona alimenta todo o resto. Por quê? Eu estou contribuindo com certeza, isso não tem dúvida. Agora, eu estou crescendo, cada vez eu estudo mais, cada vez eu coloco mais conceitos e mais linhas de pensamento dentro daquelas coisas que eu estudo. Então, eu tenho a nítida sensação de que o meu entendimento, ele tá abrangendo cada vez mais coisas. Então, é uma sensação de crescimento. Eu me sinto especial porque tem pessoas aqui me ouvindo. Olha só, quer algo maior do que isso? Tempo é o maior bem do mundo. E tem pessoas que pararam aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, eu me sinto super especial. Eu me sinto mega conectada com cada um de vocês quando eu estou fazendo isso. Variedade, né? Porque nada disso é decorado. Então, eu tenho que improvisar à medida em que a live vai acontecendo. Então, eu estou também alimentando a minha variedade. Não se preocupe pelo telefone tocar. É mais chato, né? Eu tô desligando ali o telefone. Gostando do seu conteúdo? Legal, obrigada, João. E a última é a da segurança e da certeza. Claro, eu estudei isso tudo. Eu tenho muita segurança em relação ao que eu tô falando. Então, um único ato, ele é capaz de alimentar tudo. E quando você acha qual é essa coisa que te alimenta em todas essas 6 dimensões, isso te dá uma sensação de plenitude e de completude muito grande. Então, acho que era isso. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente falou hoje? Vou esperar aqui uns 2 minutinhos para ver se a gente tem alguma pergunta. Senão, vou fazer esse resumo, então, muito, muito, muito rápido. Então, vamos lá. Vou fazer um resumo muito, muito, muito rápido de tudo que eu falei. Tem umas pessoas entrando ainda, então, muito, muito rápido. Esse final de semana eu fiz um curso sobre comunicação não violenta e eu percebi que tinham várias coisas em comum. Pode repetir a quinta. Crescimento, Paula. A quinta é o crescimento. Você tem que ter, as coisas que você faz, você tem que ter a certeza ou a sensação de que você está crescendo, de que você está evoluindo, de que você está melhorando. Quando você não... Oi, Xande. Quando você não sente isso, você começa a ficar infeliz, porque isso é uma necessidade do seu espírito. Você precisa se sentir crescendo e melhorando. Peguei, ok. Então, vou fazer lá aquele resumo rápido, né? A comunicação não violenta, ela significa o seguinte: você melhorar a qualidade da sua escuta e da sua fala. Então, ela se materializa em 3 esferas ao mesmo tempo. Primeiro, da forma como você se relaciona com você mesmo. Porque você pode ser aquele tipo de pessoa que fica tentando policiar os seus pensamentos o tempo inteiro. Isso é um desgaste enorme de energia, né? Então, assim, não se preocupe com isso. E numa outra live eu falo de como você influencia para que os seus pensamentos sejam bons pensamentos. Então, isso conecta com uma outra live que eu já fiz. A segunda forma é como você se relaciona com as pessoas próximas de você.
como você é uma pessoa que vive pisando em ovos e falando as coisas com meias palavras na intenção de não tocar o outro, de não impactar o outro, isso também é um desgaste enorme de energia e é uma outra forma de estado de sítio, né? Você é prisioneiro dos seus pensamentos. E a terceira é a coletividade, que é o seguinte: na hora em que você melhora a comunicação com você mesma e com os outros, oi Cláudia, oi lindona, você automaticamente começa a influenciar as pessoas que estão perto de você, ou pessoas que você nem conhece. Você começa a ser um ponto de energia ali, de influência, como se você reverberasse nos outros. E as pessoas começam a observar e a, de certa forma, fazer também. Então, isso é a beleza desse conceito, que ele se perpetua e se multiplica, mesmo que a pessoa não saiba por quê. E aí eu falei isso, né? Que você não precisa saber o porquê das coisas, você só precisa perceber a eficácia. Ela funciona, então continua fazendo. E aí eu falei que o principal desafio da comunicação é a presunção de que ela está acontecendo. Que existe um mega abismo entre o que você pensou, o que você falou, o que o outro ouviu, o que o outro entendeu e o que o outro concluiu sobre o que você pensou. É como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio. Então, os conflitos, eles surgem dessa dificuldade da comunicação. Na verdade, o conflito é um pedido de ajuda, ou ele é uma oportunidade de aproximação. Só que ele vem nessa embalagem de conflito que pode se multiplicar se o outro, o interlocutor, também não souber interpretar essa mensagem. Então, eu dei 2 exemplos. Eu falei, quando eu falo, eu não consigo. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, hoje eu não tenho uma rede de apoio ou eu não tenho os recursos suficientes para eu conseguir fazer aquilo que é o meu desafio do dia. Isso significa, eu não consigo. Quando eu falo, você não me escuta, o que na verdade está por trás dessa mensagem? Tá, eu não tenho evidências de que as coisas que eu estou falando são importantes para você. Então, o que eu falo é, você não me escuta. Só que o que eu quis dizer é, eu não estou percebendo que você está ligando porque eu estou falando. Então, o grande lance da comunicação não verbal é você escutar, é você perceber do que foi dito, qual foi o sentimento que gerou essa coisa que foi dita, né? Quando fala, você não me escuta, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que você não está prestando atenção em mim. As coisas que eu estou falando não são relevantes o suficiente para você. Eu estou me sentindo invisível, ignorada, não compreendida, qualquer dessas coisas. E aí, na verdade, ao invés de quando você ouve, você não me escuta, ao invés de você se preocupar com o julgamento de quem está certo, quem está errado, por que você está falando isso? Você nunca deve tentar resolver esse conflito de cara, porque você não tem os elementos para isso ainda. Quando você escuta alguma coisa do tipo, você não me escuta, o que parece ser um ataque, na verdade você tem que procurar identificar o que a pessoa está sentindo para ela ter falado isso. E na hora em que você consegue identificar o que foi essa coisa que a pessoa sentiu para falar isso, você consegue identificar qual das necessidades dela não está sendo atendida para ela ter aquele sentimento, para ela falar aquela coisa. E aí, então, eu entrei para explicar quais são as 6 necessidades humanas, que é um outro ensinamento que o Tony Robbins tem. Então, para botar nesse contexto, de que o conflito nada mais é do que uma oportunidade de entendimento, e você tem evidências se isso está acontecendo ou não pela velocidade, tom, altura da voz do outro, porque quanto mais não entendido ele se sente, mais alto ele fala, porque ele entende que tem ali uma distância a ser percorrida. Na hora em que ele percebe que o entendimento está se aproximando, é natural ele abaixar o tom de voz, é como se as pessoas tivessem chegado mais perto, então ele não precisa mais gritar. E então a conversa ela tem que ir por esse lado. Você sempre focar em identificar o que essa pessoa está querendo dizer que eu não estou entendendo. O que ela não está falando. O que ela está sentindo. E aí você pode errar, não tem problema errar.
O que você não pode expressar é julgamento nesse momento, porque nesse momento a outra pessoa ela não tem espaço para te escutar ainda. Então não adianta você tentar passar para uma ação, tentar passar para a resolução do conflito, porque ela ainda não tem espaço para te escutar. Ela só vai abrir esse espaço para te escutar na hora em que ela se sentir compreendida. Então, para isso, essa conversa inteira é só para identificar o que ela estava falando, o que ela estava sentindo, o que ela está precisando. E aí, na hora que você consegue enxergar isso e que você fala, ok, a necessidade dela que não está sendo atendida é a de se sentir especial e conectada. Aí você pode desenvolver alguma proposta de alguma ação, algum entendimento para que isso aconteça. E um detalhe, nem sempre você consegue dar esses passos todos numa única conversa. Não tem problema. Mesmo que você não consiga chegar no momento ainda onde você pode propor a resolução do conflito, você pode interromper a conversa desde que você tenha uma data e uma hora para continuar. Então, se você não conseguiu avançar, tudo bem. Você pode, assim, tem uma hora que chega também, né? Tem uma hora que as pessoas esgotam. Você pode interromper a conversa. Ela não precisa acontecer de uma vez só. Mas você fica com um combinado de quando é que essa conversa vai continuar. E aí você continua da onde parou. Então, acho que era isso que eu me preparei para falar hoje. Linda, amei sua contribuição, sua energia, que esse amor volte para você 1 milhão de vezes, gratidão, você me inspira muito. Obrigada, Paula. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a hora, senão a gente vai... Antes eu gritava, hoje tento conversar. Não adianta gritar. Gritar só afasta mais o outro. Quanto mais você grita, é como se tivesse uma distância maior entre vocês. Então, controlar a forma como você fala é importante também. Isso também contribui para a percepção do outro de que aquilo ali, na verdade, não é um conflito tão grande assim. Quanto mais você berra, mais longe fica o caminho de volta, né? Então, se tiver mais alguma outra pergunta, pode escrever aqui, que eu tô aqui ainda. Senão, eu já vou encerrar. Comunicação não violenta é demais. O Dominique é top. É sim, adorei. Vou continuar estudando com ele. Foi muito legal, Cláudia, juntar tudo. Porque ele me deu um elementozinho a mais, né? Então, assim, é muito legal você conseguir juntar os ensinamentos de várias fontes. Então, esse final de semana com o Dominique foi muito bacana. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, era isso que eu tinha pra hoje e semana que vem tô aqui. Obrigada, gente. Legal, tô amando seu conteúdo. Obrigada, Cláudia. Vai ficar... pra quem perguntar, vai ficar gravado por 24 horas aqui no meu Instagram. Então, se você conhecer alguém que você acha que vai gostar de ouvir e que vai se beneficiar de alguma forma, pode mostrar, tá aqui no meu Instagram por 24 horas e depois eu vou dar um jeito de botar no YouTube, mas isso aí não é agora, mas faço nas próximas 24 horas. Xande, boa noite, Mari, sempre aqui. Um beijão, queridão. Vou encerrar então, ó. Ele encerra sozinho também, tá? Beleza? Vou compartilhar. Obrigada, Cláudia. Compartilha sim. Acho que o que eu mais preciso de ajuda agora, na verdade, é essa difusão da mensagem, né? Porque tem pessoas que estão sempre aqui, que eu amo. Assim, eu já conheço cada um de vocês. Mas se vocês puderem me ajudar compartilhando, divulgando, super me ajuda para que outras pessoas também possam conhecer o meu trabalho. Então, super obrigada por compartilhar, Cláudia. Vai cair, gente. Então, um beijo para todo mundo e boa noite. Semana que vem a gente se fala.